Ei, olá irmãos, eu sou o Johnson. Nossa, a pauta ficou boa, hein? Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu estava ali olhando os irmãos aqui, vendo tudo que a gente presenciou nesses dias, e eu estou com aquele sentimento de quem precisa ir para casa, e é um sentimento assim difícil do ponto de vista de deixar. Embora considere a alegria de voltar a encontrar a igreja durante a semana, lá em Maceió, encontrar o Miguel, o Samuel e encontrar a Lua, os nossos netos, e celebrar a vida com eles. Mas eu queria muito um drone da NASA, assim, que a gente pudesse ir rapidamente e voltar, a gente pudesse encontrar muitas vezes. Quando nós descemos aqui na sexta-feira, nós saímos de casa bem cedo, tivemos uma semana longa lá, e quando nós chegamos aqui, foi como se, eu não sei quantos tiveram essa oportunidade, mas eu fui criado por uma mãe, que quando a gente estava gripado, ela passava no peito Vic Vaporub. Tem gente que fez isso aqui? Meu Deus, eu não sabia que vocês já tinham tanta idade. Mas minha mãe passava Vic Vaporub assim, bem devagar, sabe? E dizia assim: respira, meu filho, respira. E foi exatamente assim que eu me senti quando eu abracei o pastor Tiago e a Bia, e a gente encontrou os meninos, e a gente chegou aqui na sexta-feira, e eu encontrei esse lugar aqui de cabeça para baixo, gente pendurada num andaime, o outro segurando numa escada, outro puxando o fio, alguém instalando alguma coisa, alguém fazendo comida, e eu disse: obrigado por esse Vic Vaporub, Senhor. Mas eu quero começar esse nosso terceiro encontro dizendo para os irmãos: vão a Maceió, por favor, quando vocês puderem, vão a Maceió, planejem. Nós somos um lugar aconchegante, de gente muito boa, bem parecido com vocês. Vão a Maceió e passem no Trapiche. Se você descer daqui e pegar a orla inteira e você for pela beira da praia, você vai chegar no Trapiche. É incrível. É quando a cidade termina. Mas se você vier do sul e você for chegando em Maceió, é onde a cidade começa. Então a gente vive as duas possibilidades naquele bairro. Temos um lugar maravilhoso nós estamos entre o mar e a lagoa. E como vocês ouviram, nós estamos lá há 25 anos. Mas a minha estreia como jogador de futebol profissional foi no estádio que está encravado no meio do Trapiche, no meio do bairro. E no dia que você for ao Trapiche, no dia que você for a Maceió, diga para mim, Morena, nós estamos por aqui. Eu vou dar um jeito de melhorar as cores do mar, eu vou dar uma arrumada naquelas piscinas naturais, eu vou dar um jeito de, quando você chegar, você dizer assim: nossa, tem um lugar que é quase igual ao lugar que eu moro. E aí você pode dizer assim: nós reservamos uma partezinha do nosso passeio, das nossas férias aqui, para ir no Trapiche. E a nossa casa é pequena, mas eu acho que dá para todo mundo aqui, pode ir. Nós temos um coração enorme e a gente sabe como dizer para as pessoas: sejam bem-vindos. Boa parte disso eu aprendi com o Tiago. Vocês não fazem ideia como o Moreno e eu fomos recebidos naquele apartamento e como nós estamos sendo recebidos aqui. Então é só para você saber que se você for a Maceió, você pode encontrar um amigo, pode encontrar um casal apaixonado por gente em uma igreja comunitária. Pode ir. Eu vou dizer para todo mundo que vocês é gente boa. Amém? Amém? Por favor, não esqueça disso. Eu estou lembrando que quando a gente conversou a primeira vez, ontem à noite,
propus para os irmãos que o reino de Deus é um ambiente de gentileza. Jesus traz respostas gentis para as perguntas mais difíceis da nossa vida. Foi tão bom dizer isso para os irmãos completando 45 anos. Quando nós amanhecemos hoje, eu amanheci com um coração com saudades de quando a gente começou, porque quando eu cheguei aqui e vi todo o batismo, lembrei do dia 17 de maio de 1987, Morena e eu, no mesmo batistério, e o pastor Nivaldo batizando a gente, e nós cantamos exatamente a música que os irmãos cantaram. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Imagine o coração da gente ouvindo, vendo os irmãos, vivendo tudo isso aqui. Então, propus para os irmãos o bem comum, a alegria de saber que nós construímos algo no reino que se parece com as orientações de Jesus, quando Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Parece pequenininho, insignificante, mas ele cresce, vira uma árvore, ele oferece sombra, ninho e segurança para quem se aproxima. Falei dos irmãos do valor e não do preço. Quando a gente acha um lugar de verdade para dizer, a gente não diz aquela igreja, a gente não diz essa igreja, a gente diz nossa igreja. Aí muda tudo, porque é seu, é meu, é nosso, é o lugar do reino. Hoje estamos em torno da mesa, e eu fiquei pensando que eu posso dizer umas coisas muito especiais para os irmãos em torno da mesa. E eu quero dizer para os irmãos que você não precisa ter medo de estar em torno da mesa. Você que um dia disse assim: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Você que um dia disse assim: pastor, eu acho que chegou a hora de eu testemunhar que eu sou uma nova criatura. E eu quero fazer isso através do batismo. E você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E você se vê participante. E você testemunha, como nós vimos domingo de manhã, hoje de manhã aqui. E aí, em torno da mesa, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Você faz o memorial. E aí eu fiquei pensando que eu preciso fazer uma pergunta antes de entregar a mensagem. Mas eu quero fazer uma leitura devocional com você. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías. Eu vou ler para você. Diz assim, é assim que diz a palavra. Eu vou ler com vocês. Eu queria muito, na verdade, que, se fosse possível, a gente experimentasse uma mesa, em que todos nós estivéssemos sentados em torno delas. E tudo que aconteceu até agora fosse assim, tipo, alguém levanta e diz: Castelo forte é nosso Deus. E a gente começa a cantar. E alguém diz: vamos ler a palavra. E alguém lê. E alguém diz: Luiz, você pode orar? E o Luiz ora. E a gente faz tudo que a gente fez, tudo em torno da mesa. E alguém diz: pastor, leia a palavra. E eu começo a ler. Mas a mesa é grande. E aí eu começo a andar em torno da mesa, dizendo o que eu vou dizer para os irmãos. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Compre sem dinheiro, coma,
Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão, diz a palavra? Vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e você vai se deleitar com finos manjares, diz a palavra. Ele continua dizendo: amplie os ouvidos, vem a mim, ouvi, e a vossa alma vai viver. Porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador. Governador dos povos, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo a que designei. Ele também diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Palavra do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já fez essa decisão? Quanto tempo você está em torno daquilo que é a presença de Deus? Posso orar por você? Você quer fazer essa decisão hoje? Você quer orar por alguém para fazer essa decisão hoje? Você quer orar por alguém? Tem alguém no seu coração, que no seu coração você diz assim: chegou a hora dele dizer sim ao Senhor Jesus. Chegou a hora, eu vou orar por isso. Você tem orado por alguém nessa direção? Deixa eu perguntar a você, você está afastado? Você está longe do Senhor e veio para aqui hoje porque é aniversário da igreja? Quer se reconciliar com Ele? Quer que eu ore por isso? Você tem orado por alguém que está afastado? Que faz tempo que você não vê aqui?
Faz tempo que você não encontra Ele em torno da mesa. Você nem lembra qual foi a última vez que você dividiu o cálice com Ele. Na hora de receber o pão, celebrando a ceia, você olha para o pão e você diz assim: Senhor, por favor, alimenta quem? Vamos orar? Quero orar com você. É hora de decisão. É hora de dizer: eu quero me envolver com a salvação de alguém, para que ele volte a estar em torno da mesa. Vamos orar? Se você quer que eu ore pela sua salvação hoje, pela maneira como você quer começar uma nova história, sobre a sua fé, converse com Deus nesses termos. Diga sim agora para Ele, diga assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero dizer ao Senhor que eu ouço a Tua palavra que diz que o Senhor me faz filho no sangue de Jesus derramado na cruz. E eu quero estar na Tua frente, naquele dia, o Senhor como Pai e não como juiz. Eu Te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. No Teu nome eu oro. Amém. Amém? Vamos orar juntos por quem está longe? Podemos orar juntos por quem está longe? Quem está longe e você sabe no seu coração que está longe. E você que está aqui hoje, que você veio hoje, talvez a gente tenha encontrado ontem e você tenha ouvido um pouco da gentileza que lhes falei sobre as respostas de Jesus. Talvez você tenha vindo hoje de manhã. E talvez você tenha vindo hoje porque você precisava responder ao convite de alguém, mas você sabe que está longe. E você veio hoje porque você veio só porque quem você gostaria que viesse está longe. E você vai orar agora pela reconciliação dele. Vamos fazer isso agora? Talvez alguns que estão aqui queiram de fato dizer ao Senhor: eu quero voltar de verdade. Eu quero me envolver de verdade. Eu quero ser servo. Lembra da nossa conversa de manhã? Eu quero ser servo. E nunca mais você vai ser o mesmo. Vamos orar? Oremos. Se você quer orar nessa direção, ore assim: Senhor, eu quero voltar. Eu já estou aqui. Eu quero de fato dizer ao Senhor: me perdoe. Perdoe os meus pecados. Perdoe a minha longura. Me perdoe porque que eu fui para tão longe. Eu quero dizer ao Senhor que eu quero ser aquele servo bom e fiel. Perdoa os meus pecados. Aceita a minha volta. Eu estou aqui de novo, no nome de Jesus. Para você que está orando por alguém agora, diga ao Senhor: salva
quem está no meu coração agora. Restaura a vida dele. Não há nada mais importante para a vida dele, para a vida dela, do que voltar para a tua casa. Faz de mim um instrumento dessa volta. Faz da minha presença, faz das minhas palavras, faz da minha vida aquele espaço onde ele pode renascer ouvindo a tua voz. Eu quero ser um servo que ajuda no resgate de quem se perdeu, de quem foi para longe. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Diga a Ele. Amém? Amém. Então vamos para a ceia. Eu quero desafiar os irmãos no terceiro ambiente da nossa conversa hoje. Salvação, reconciliação e servos que estão prontos para mais 45 anos. Amém? Eu escolhi dizer para os irmãos que no ambiente da ceia, Jesus faz daquele lugar um lugar essencialmente de perdão. A última ceia que Jesus celebra com os discípulos é um lugar para perdoar, é um lugar para inspirar, é um lugar para ensinar, é um lugar para aprender. Na ceia, a mesa posta não é para os justos. Você não fez nada, nem eu, suficientemente bom para que você tivesse o direito, o privilégio de estar sentado à mesa. Foi Ele quem fez. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. A mesa foi posta para os justificados. E nessa mesa posta para justificados, eu encontro o Cristo, que diz para mim: sente à mesa, pode vir. É uma mesa de perdão, não é uma mesa de condenação. A mesa não foi posta para condenar, a mesa foi posta para perdoar. E às vezes eu fico pensando o que Jesus diria quando Ele revela que aquele que põe a mão no prato e pega o pão é aquele que vai traí-lo. Se naquele instante Judas tivesse olhado nos olhos de Jesus e tivesse dito assim para ele: mestre, eu me arrependo, eu não vou fazer isso, eu não vou te trair, o que teria acontecido? Fico pensando que quando o ambiente da mesa se instaura e ele lava os pés dos discípulos, não sei se os irmãos lembram, mas falei para os irmãos no sábado sobre os filhos do trovão, Tiago e João, dizendo: Senhor, peço do céu fogo para a gente queimar essa rapaziada aí que cuspiu no Senhor. E Jesus diz assim: com que espírito vocês estão falando isso? E lá na mesa, quando ele vai lavando os pés, Pedro diz assim: não vai lavar meus pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Mas é ali que Pedro diz: então dá um banho logo. Mas é naquele mesmo ambiente que Jesus diz assim a Pedro: você não sabe, mas teve uma luta
para que sua alma fosse preservada. Mas mesmo assim, antes que o galo cante, 3 vezes você vai dizer que nem me conhece. O que estou querendo dizer aos irmãos é que quando Jesus planeja a ceia, Ele planeja uma demonstração de amor e graça e uma construção de memórias. Nenhum daqueles homens esquece uma só palavra, um gesto, nada, absolutamente nada que aconteceu ali se perde. Memórias que naquela noite foram construídas para jamais serem esquecidas por quem estava na mesa. Daqui a pouco você recebe pão e vinho e nós vamos dizer uns para os outros: a gente serve por amor a Cristo. Eu já decidi, cadê, quem estava cantando aqui, que fez o... Kenny? Eu já escolhi a música de outubro, dos 40 anos, Tudo por Ele, que música. Vou gravar com vocês, tá? Chego já aí para a gente levar lá. Eles podem ir lá? Pode, tá bom. Estou dizendo para os irmãos que o que nós estamos vivendo aqui é um lugar de gente. Para você ouvir, nunca tenha medo da celebração da ceia do Senhor. Nunca. Você sabe o que eu percebo ao longo desses 25 anos de ministério? É que em algum lugar tem um ambiente que quer enganar a gente sobre as considerações do memorial. Quando você estiver em casa, naquele fim de semana, em que parece que tudo deu errado, semana foi difícil, alguns erros cometidos, aquela conversa grossa em casa, e você diz assim: não vou para a igreja hoje, é ceia. Jesus reúne os 12 pecadores mais próximos dele para celebrar a ceia. Oferece perdão e restauração. Toda vez que você ouvir o pastor Tiago dizer assim: domingo nós vamos celebrar a ceia, o memorial do anúncio do Senhor, anunciando a morte dele até que ele venha. Lembre-se, você vai dizer: preciso ir, preciso de perdão que se renova. Venha, peça perdão, diga: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa porque eu não consegui ser aquele servo que o Senhor tem sonhado que eu seja. Perdão, eu quero aproveitar o ambiente olhando para o pão, o teu corpo. Eu quero olhar para o vinho que simboliza o teu sangue derramado na cruz. E eu quero dizer ao Senhor: me perdoe. Eu vou começar direito e de novo. E eu conto com o teu Espírito me ajudando a permanecer de pé. Amém? Esse é ambiente de ceia. Esse é o ambiente de uma igreja que permanece. Esse é um ambiente de servos que sabe que ninguém merecia estar em torno da mesa, a não ser Ele, Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele diz: vinde a mim. Por que vocês estão gastando tanto para comer e beber? Comam e bebam, sou eu te alimento, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Esse é o Cristo que a gente serve. Esse é o Cristo que uma igreja que permanece por 45 anos e olha para frente precisa perceber:
pão e vinho, ambiente de perdão. Escrevi também para os irmãos que é o pão da vida, é o sangue que lava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois daquela noite, nunca mais foram os mesmos. Lembram? Depois daquela noite, nunca mais foram os mesmos. Cada vez que estivermos em torno da mesa, nos próximos 45 anos, toda vez que estivermos em torno da mesa, quando voltarmos para casa, nunca mais seremos os mesmos. Você que fez uma decisão sua e sua, você que disse, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você veio aqui é porque você tem estado próximo do Mestre, mas não disse a Ele, e hoje você disse. Tomara que você tenha dito. Tomara que nos próximos dias você chegue no pastor Tiago e diga assim, chegou a hora, pastor, eu quero me batizar, eu sou discípulo de Jesus, eu sou uma ovelha da Iba, eu sou um servo, e comece uma trajetória incrível, e daqui a 20 anos, quando a gente encontrar de novo, me conte. Eu vou ser um velhinho aí de quase 80 anos, você pode me dizer isso, eu vou sentar olhando para você e dizer assim, nossa, você estava lá naquela noite. Você que se reconciliou hoje, nunca mais você vai ser o mesmo. Ouça o que eu vou lhe dizer, olhe para mim. Eu não sei, você que está em casa, eu não sei como está sendo, mas é possível que você também esteja vivendo o que a gente está vivendo aqui. Me ouve agora. Você nunca mais vai ser o mesmo com a decisão que você fez, em nome de Jesus. Amém? Servos, tudo começou com a maneira como a gente assume compromisso. Eu fiquei pensando, como é que eu escrevo isso e digo para você que toda vez que eu assumo um compromisso com Deus, há uma chance espiritual de tudo dar certo. Certo o suficiente para mudar a trajetória do meu futuro, enquanto encontro pessoas que têm as suas trajetórias influenciadas pela minha vida. É quando a gente encontra a bondade revelada do Senhor Jesus. Deixa eu fazer um experimento aqui com você. Qual foi a última vez que você celebrou a ceia do Senhor? Lembra aí, pensa. Qual foi a última vez? Vai buscando aí na sua memória. Hoje de manhã eu pedi assim, gente, vocês lembram quando vocês foram batizados? Memória espiritual, não é? Memória espiritual. Você lembra como você estava na última ceia? Você lembra como você estava? Deixa eu dizer para você, o ambiente memorial da ceia do Senhor precisa trazer para a gente esse lugar do inesquecível. Não é só um rito, não é porque está no calendário, não é porque é o aniversário da igreja ou é o primeiro domingo do mês. Vamos dizer, é algo sério entre eu e Deus. É quando eu percebo, renovando, criando o interesse do meu coração para as memórias que são colocadas para dentro da minha alma, enquanto eu exercito a minha fé, que não é externo, não é por causa da música,
não é por causa das luzes, não é por causa do templo, é por causa da presença do Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, chamando você para aquele ambiente da alma, que a gente só encontra quando a gente percebe Jesus. Conversas sérias com o Senhor, sensibilidade espiritual, gemidos inexprimíveis, solitude, alegria de dentro para fora, vida útil. Isso é o que produz vida de servo. Isso é o que produz interesse pela causa, pela obra, generosidade sensível, comprometimento, fidelidade. Eu gosto da expressão que diz: em lugar do espinheiro vai crescer o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória do Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. É quando a gente renova, é quando a gente diz assim: não, eu não vou viver mais a semana que eu vivi, eu vou viver uma semana especial, extraordinária. Eu vou mudar as minhas palavras, eu vou mudar a maneira como eu olho, a maneira como eu sinto, eu vou mudar a maneira como eu me expresso, eu vou mudar a maneira como eu construo as minhas orações. E esse negócio não acaba. Amanhece e anoitece, você percebe que você cresce diante de Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero experimentar a alegria de celebrar na Iba a ceia do Senhor e distribuir pão e vinho, ministrar dizendo para os irmãos: essa é uma noite de salvação, de reconciliação, essa é uma noite de compromissos sérios com Deus, através de servos que servem por amor a Cristo. Amém? Você pode orar? Queria que você fizesse uma oração, primeiro a sua, depois a nossa. Eu quero que você perceba que você não está num lugar comum, vivendo um momento qualquer. Você que vai participar da ceia do Senhor, diga a Ele como é bom participar dos teus planos. Converse seriamente com Deus agora, converse com Ele. Quero convidar os irmãos e irmãs que vão me ajudar a servir a ceia. Podem vir. Depois eu farei o procedimento ali. Paulo escreve aos Coríntios assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, Ele diz à igreja, depois de haver ceado, Ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o jeito novo em meu sangue, Ele diz, em meu nome, Ele diz. Fazer isso todas as vezes
que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Os irmãos percebem no que estão envolvidos? Às vezes eu fico pensando assim, que em algumas reuniões, alguém podia dizer assim: nós vamos começar a ceia, mas eu quero pedir ao irmão que dê uma olhada, veja se Jesus está voltando. Aí o irmão ia lá fora, dava uma olhada, olhava, e falou: não, então tá bom, vamos anunciar que ele está vindo. E aí abria-se a possibilidade de dizer: vamos repartir entre nós o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Vamos fazer assim. Quem vai participar da ceia, por favor, fique de pé para esperar receber os elementos. Depois que você receber, você vai ficar com eles e vai sentar, porque nós vamos comer e beber juntos. Amém?
confiamos em Ti, ó Pai. Estarei seguro, Declare isso. pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nós nos prostramos, ó Pai. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nós entregamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, nos prostrar, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, Pai. Que possa, Senhor, ser sincero diante de Ti, Pai. O Senhor que sonda, Senhor, e conhece os nossos pensamentos, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Entregamos, Senhor, essa canção, Senhor, os nossos lábios, Senhor, cantando a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Vamos cantar enquanto eles estão servindo a ceia. Vamos declarar assim, ó. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Diante da cruz, vê. Às vezes eu fico pensando o que significa ter a oportunidade de ter abraçado Jesus. Às vezes eu penso na cena de João com a sua cabeça recostada ao peito de Jesus.
Mas eu também imagino como foi perceber o que ele estava dizendo sobre eu sou o pão da vida. Você não vai ter mais fome. Fico pensando o que significava olhar para Jesus e também ver o seu corpo ensanguentado e depois lá na frente perceber que ele estava dizendo: eu vou te lavar completamente. Converse com o Senhor. Agradeça Ele agora. Dê graças, como Paulo ensinou a igreja em Corinto. E coma, cheio de confiança naquele que resgata a nossa alma. Juntos, comamos todos. Não sei quantas vezes você teve a oportunidade de dividir o cálice com alguém que você quer encontrar no céu. Quantas vezes você segurou um cálice como esse e você nem percebeu que estava conversando sobre a eternidade. Por isso, se você tem alguém especial como eu tenho aqui, troca o cálice com ele e diga: Deus abençoe, eu quero te ver no céu. Cuidado, não dá guarda. Juntos, bebamos todos. Aqui, Tiago. Amo vocês. Deus abençoe. Ore por nós.